Bom, como a Zoé falou, que o Espírito Santo realmente venha me ajudar nesse momento, né? E o livro é esse Doze Homens Extraordinariamente Comuns de John MacArthur, que acabou de falecer, gente. Eu fiquei chocada. Eu vejo tanto, ouço tanto os sermões dele, que eu não podia imaginar que ele estaria, que ele iria morrer. Sabe quando você acha que ele não vai morrer Curte nunca? todo o livro. Kátia, eu tô te ouvindo e não consigo de te mutar, viu, Kátia? Ah, agora deu. Ô, querida, desculpa. Muta você, isso. Então, esses são os homens, não é lógico que isso é só uma amostra, mas não são os homens, é o que a gente imagina que seja, né, tão caracterizados. São homens comuns que seguiram a Jesus, né? Que resolveram seguir a Jesus. O que nós sabemos é que nenhum deles era conhecido por ser um grande estudioso ou erudito, né? Não tinha o currículo de grandes oradores ou teólogos, como hoje se fala, né? Ah, fulano de tal é assim, fulano de tal é assado, fez tal culto, fez tal isso. Não temos nada disso, entendeu? Então a gente não sabe como eles realmente aprenderam por estar perto de Jesus. E nós sabemos que, como eles não eram pessoas muito ilustres, nós vemos o exemplo muito claro de Pedro, né? Que às vezes a gente costuma até rir. Ah, o homem não tinha fé. E se você tivesse no lugar dele? É muito fácil a gente criticar, e eu temo esse tipo de análise, né, que o ser humano faz às vezes, como, e começa até a rir. Ah, Pedro era assim mesmo, Pedro era assado. E eu, se tivesse no lugar dele, eu seria como? E Jesus, inclusive, fala assim, comentou que eles eram lentos para aprender e um tanto obtusos nas coisas espirituais. Por isso que ele fala honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Então Jesus ele estava com eles, estava sempre tentando ensinar, porque eram homens crus, né? Completamente crus naquilo que eram, como é que fala? Homens rudes, muito rudes. Agora, para começar, eu quero saber, eu fiz uma perguntinha para vocês. Você se lembra o nome deles todos? Quem poderia me dizer o nome deles todos? Não vale copiar, não vale colocar aqui. Eu só quero que diga se alguém começa aí dizendo o nome deles. Doze. Vamos começar pelo mais fácil. Quem é que pode me ajudar? Vai mal, gente. Todo mundo ajuda. Bora fazer a lista. Espera aí. Porque Pedro, Pedro, Natanael, bom, Bartolomeu e Natanael é o mesmo, né? João, você já como deu a diziam as dica, crianças, hein? Pedro, Tiago e João no barquinho, já dou três já. É esse que eu mais lembro. Era isso que eu ia falar, Zoé. Pedro, Tiago, João Barquinhos. Pedro, Tiago e João no Eu barquinho. lembro da música. dois Pedro, Tiago e Judas, João. dois André, Judas, Judas, dois Judas, André, Simão, Simão Irmã, Zelote, Simão André, Zelote, o Tiago, Zelote, André já falei, Tiago, Tiago, Mateus, Mateus, boa. Mateus, Paulo, João, Paulo. João já já falei falou. João Um, também. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Natanael, que Zoé E o falou. Bartolomeu, né? Já falou. Ah, Já não, então falou. não. Ó, Judas, Já Pedro, falou. Tiago, João, o E o barquinho. Não, barquinho. barquinho não. O Tomé, Judas. Tomé, Ah, Judas Tomé. Iscariotes. Não, os dois Judas. Judas Ah, já. sim, Esse foi, já já falou, foi. desculpa, foi verdade. Tomé, filho Tomé. de Alfeu, Já foi. Quem? Peraí, para mim faltam dois.
6, É, 7, Tomé. 8, 9, 10. Tomé, faltam dois. é, é, Zelote a gente já falou. É, Tiago também. já falamos Felipe, também. São dois Tem dois Tiagos? Tiago, hein? São Tem dois dois Tiago. Tiagos. É, então, É, outro Tiago. Então, só falta um agora. só falta dois. Não, Felipe, A gente sempre esquece falta desses um, dois. gente. É um que começa com a letra O. Ó, Ó. A. ah, que susto. Ah, A. André, André, André. não, André já falou, André. gente. Falou? Não, eu falei, eu não coloquei aqui, André. eu falei, André. Falou. Ah, então eu não ouvi. Não ouvi. Então, só falta um agora. Agora só falta um. Felipe, Isso, boa! Pronto. Ah! Muito Eita! Quem bem! falou? Quem ganha o chocolate é a É a eu, Fia! Ah, é a Fia É a Bendita. Fia Bendita! ela A aí. Laís, Então, a dificuldade é exatamente isso aqui. Quer ver? Nós temos o Tadeu, é Judas Tadeu, tá? Por isso que dá confusão. O outro é o Natanael, que é chamado Bartolomeu, como a própria Zoé falou. Também temos o Simão, o Zelote, né? Qual outro? e o Pedro Esses, Simão também, né? Simão Pedro. exatamente, Pedro Simão. Então é isso aí. Eles tinham, obrigada, gente, porque a gente esquece mesmo. Felipe e André tá sempre fora, né? Não sei por quê, coitadinho. Mas tem alguns deles que não foram muito notórios, né? E eles tinham tendências políticas também, isso é bom, né? Um deles era. Qual que tinha tendência política? É o Zelote, né? O Simão Zelote. Zelote. O Zelote era um partido político, né? Radical, determinado a derrubar o governo romano. Olha que coisa. E nós também temos um coletor de impostos, né? Quem que era o coletor? Mateus. Mateus. Mateus, que era considerado um traidor do povo judeu porque ele estava em conluio com Roma, né? Era uma coisa horrível. E os outros? Qual a profissão da maioria dos outros? Eles eram o quê? Pescadores. 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 Pelo menos quatro, possivelmente sete deles eram pescadores e bons amigos vindo de Cafarnaum, sendo bem provável que se conhecessem desde a infância. Eles eram muito amigos um do outro, eles se conheciam. Interessante que Jesus, ele vai chamando duplas de irmãos, né? Ele vai chamando de dois em dois, é muito interessante. Na Verdade. realidade, cada livro fala uma ordem, isso eu não vou me preocupar com isso, não, né? Mas interessante é que outros eram, o que você não sabe, a profissão, eram comerciantes e artesão, mas não sabemos o que faziam antes de se tornarem seguidores de Cristo, é isso que nós não sabemos. E de onde vinha a maioria deles? Da onde que começou a missão de Jesus? Cafarnaum, será? Não, na realidade, da Galileia, uma região agrícola localizada no cruzamento de rotas comerciais. Então, ali tinha pescadores, tinha tudo ali que eles iam comprar, vender, etc. e tal. Então, a Galileia foi a base de operação de Jesus durante a sua maior parte do seu ministério. E não foi em Jerusalém, na Judéia, como alguns pensam, né? Mas, no entanto, depois da ascensão de Jesus, esses homens, com todos os seus defeitos e falhas de caráter, por mais notavelmente comuns que fossem, o que que eles fizeram? Deram continuidade ao ministério que teve um impacto indelével sobre o mundo e chegou até nós, e continua a nos influenciar até os dias de hoje. Não foram figuras apagadas, não, os 12 estão lá. Eles viraram o mundo de cabeça, eu gosto de cabeça para baixo, né? Eles enfrentaram muito.
e transtornando o mundo, chegaram também aqui. Isso aqui está em Atos 17. Eles foram escolhidos por Cristo pessoalmente e chamados por Ele. Nós temos até esse lembrete: vem e segue-me. E tem aquele outro que é da BSF, Come and See, venha e veja. Tem alguns dos discípulos ou apóstolos que eles têm assim uma aparição bem modesta na palavra de Deus. Tem um que só fala assim, vem e vê. E daí a gente tem que formular, não vai ser fácil para quem for dar esses pequenos, sabe? Que não são muito como Pedro, não são muito como João, Tiago, como Mateus, que todo mundo sabe comentar muito bem. Os outros, que eram mais assim obscuros, eles estão naquele baluarte da fé. Eles estão lá. Depois eu vou falar qual é o versículo em Apocalipse que fala sobre isso. E Jesus, inclusive, escolheu, sabia mesmo que Judas o trairia, ainda assim ele escolheu, porque tinha que ter um malvado no meio da turma, para ele cumprir o plano dele, né? E interessante que Jesus deu-lhe os mesmos privilégios e bênçãos que ofereceu aos outros, ele deu todas as oportunidades para Judas se converter. E ele não se converteu. Então, às vezes, você fica meio assim, chocada com pessoas que não aceitam, não se convertem, não entendem, são frios, são secos. Conheço pessoas que às vezes vai falar de Jesus, não, agora não. Não fala disso, não. Eu tenho o hábito, às vezes, na mesa, ficar ouvindo sermão. Às vezes meu marido fala, não, isso não, estou cheia de ouvir isso. Isso me dói o coração, sabe? Dói, dói. Mas o que eles tinham de características? Eles tinham, cuja característica mais marcante era a sua trivialidade, eram homens comuns, sem nada de assim de chamar atenção. Desculpe. Foram treinados por Cristo e foram suas testemunhas. Eles tinham um viver piedoso. Jesus os instruiu a orar, a perdoar e a servir uns aos outros com humildade. Eles eram, às vezes, muito arrogantes, né? Muito arrogantes. Eles se achavam. Teve até uma discussão que queriam saber quem era o maior, né? E Jesus deu-lhes instrução moral, moral. Falou-lhes também de coisas futuras. Toda hora ele falava: vai acontecer isso, 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 e comigo eu serei entregue, eu serei crucificado, eu serei morto. Mas olha, depois de 3 dias eu voltarei. Mas eles ouviam entrar por um ouvido e sair pelo outro. É como nós hoje, quando a gente fala que Jesus vai voltar, a gente também age assim. Sabe, a gente vai vivendo a nossa vida, não se incomodando, nada, né? E no plano de Deus, as coisas estão se aproximando desse momento inédito, maravilhoso, que será a vinda de Jesus. Eu acho que o planeta está se preparando para isso, está amadurecendo, tudo leva a crer. Nós estamos vivendo aqui no Brasil tempos extremamente difíceis, mas isso é para a gente se apegar mais a Deus. E ele usou ou instrumentalizou-os para curar os enfermos, expulsar demônios, realizar outras obras miraculosas. Esses 11 homens humildes, simples, rudes, sem muita instrução, que brigavam entre si, que não entendiam muito quem era Jesus, eles foram usados para fazerem coisas maravilhosas e que nos chocam até hoje, né? Mas o que nós vemos também, que 3 deles chegaram até mesmo a ver um lampejo da glória de Jesus no Monte da Transfiguração. Olha como Jesus se revelou de maneira maravilhosa. E quem eram os 3 que viram? Os
três companheiros de Jesus que estavam na transfiguração e viram Moisés e Elias. Os três no barquinho! Eu não estou te ouvindo, Rosenda. É, não eram os três no barquinho? Era Pedro, Tiago e Tiago e João. João. Pedro, Tiago e João. Eles estão aí. Eles eram o grupinho lá, né? O Esse grupo barquinho duro, é né? fogo, hein? Esse barquinho é fogo. A gente não esquece, né? Mas eu, pelo menos, nunca esqueço. Então, você vê que eles viram, mas, de repente, esse programa de discipulado foi um programa extremamente curto, bem rápido, bem intensivo. Não foi um curso de teologia desse que nós temos hoje, de quase 5 anos, né? Foram 18 meses, gente, de treinamento para essa tarefa monumental, né? Não havia um dispositivo de segurança, não havia jogadores reservas, nenhum plano B. Eram os 12. E os 12 tinham que ser vitoriosos nessa missão. Em termos humanos, a fundação da igreja e a propagação da mensagem do evangelho dependeram inteiramente desses 12 homens comuns, com suas muitas e óbvias fraquezas, e tendo um deles traído Jesus, né? A tal ponto que eles fugiram, todos eles fugiram. Quando Judas fez aquele beijo da morte, né? Eles fugiram. Aí eles se ficaram deprimidos, muito tristes depois que Jesus morreu, né? Aí de repente nós vemos que eles resolvem assim, quando você tem uma profissão, de repente você para, eu não sei, no meu caso, você fica meio perdido, você não sabe o que que você vai fazer do seu tempo. E de repente você começa a voltar às coisas antigas. Então eles começaram a voltar a serem o quê? Pescadores. Eles voltaram a pescar, porque foi a primeira ideia de Pedro. Ah, eu vou pescar. E lá foram eles atrás dele. Porque eles perderam o rumo, perderam completamente o rumo. Eles não sabiam o que fazer, né? Mas logo encorajados pelo Senhor ressurreto, voltaram ao seu chamado apostólico. Então vocês vejam que Jesus apareceu e falou assim: olha, vocês estão indo no lugar errado. E aí eles recebem o poder do Espírito Santo no Pentecostes, você lembra? Eles receberam tudo isso depois que Jesus subiu. Então, cada vez eles foram tomando coragem, né? Porque eles se acovardaram muito na morte de Jesus. Acovardaram de uma maneira que eu também me acovardaria, né? Agora, apesar de a gente falar muito mal de Pedro, Pedro era um que estava sempre ali, Pedro e João, né? Sempre ali do ladinho, mesmo sendo um covarde, né? Que até o galo cantou 3 vezes e ele se reconheceu que ele realmente se escondeu. E mentiu ainda por cima, dizendo que ele não era um dos 12. Mas o que nós vemos que eles se dedicaram com ousadia à tarefa para a qual Jesus havia chamado. A obra que começaram depois disso continua até hoje. E os apóstolos são prova viva de que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade para entender, mas é quando estou mais fraca, mas com mais aflição, mais problema, é quando a gente mais se agarra a Deus. Eu lembro que quando eu dava aula na cultura inglesa, que tinha momentos terríveis na minha vida, que eu passava a noite orando, não era nem preparando aula, eu precisava que Deus me orientasse em como agir com aqueles alunos indisciplinados, grosseiros, que às vezes, né, me ridicularizavam, e com as umas colegas também, então eu falava, meu Deus, por que que eu tenho sofrido tanto, tanto nessa vida, nessa carreira, nessa profissão? Porque eu amo meus alunos, mas eu não sei por que que eu sofro tanto, porque eu queria que eles fossem outras pessoas, né? E foi uma coisa incrível. Outro dia eu estava
no sacolão, e encontrei com uma ex-aluna minha. Isso foi uma coisa tão interessante que ela veio e me deu um abraço. Gente, eu não me lembrava dela, sabe? Já faz 20 anos, né? E ela falou, Dulce, eu nunca vou esquecer as suas aulas. Aquilo me deu, sabe, um alívio. Eu falei assim, meu Deus, então o senhor fez a obra e eu não sabia. E ela sempre me encontra no sacolão. Oi, professor, eu acho incrível, eu não acredito que essa aluna, sabe, gostou das minhas aulas. Eu sempre me senti um verme à esquerda, né? Mas interessante é que minha filha é uma excelente professora. E quando eu fui lá visitá-la, eu vi vários elogios ao estilo de maneira como ela dava aula, a pedagogia dela. Gente, você não acredita que coisa maravilhosa que eu li, né, Elcinha? Elcinha, eu cheguei a tirar uma foto. Mas é tudo em inglês, né? Mas eu gostaria de passar para vocês verem. Teve várias alunos que falaram: você modificou minha vida, você me deu ânimo, você me deu coragem, você não me deixou desistir, você me deu amor. Teve alunos que falavam: você mostrou que eu sou alguém na vida. Olha que coisa maravilhosa. Minha filha tem uma dedicação a esses alunos e ela se coloca no mesmo nível deles. Então, são coisas que você não entende. Deus dá o dom e também é Ele que faz florescer esse dom, e através disso nós estamos refletindo a luz de Cristo, né? Então, Deus aperfeiçoa na fraqueza, quando nós nos sentimos que a gente não é nada, que a gente não vai conseguir. Deus opera. Mas nós sabemos que um deles foi tão perverso a ponto de trair Jesus com um beijo. Nossa, eu fico imaginando que coisa horrível. A totalidade do treinamento para tal missão levou menos da metade do tempo necessário para um bacharelado ou teologia no seminário. Eu vejo aí o Daniel, como ele está se esforçando, como ele está estudando, quanta coisa ele tem pela frente. Nós não imaginamos, mas esses homens, esses 12, em 18 meses, eles se prepararam, porque eles estavam com Cristo, com Cristo. E Cristo sabia o que estava fazendo. Esses homens foram simples instrumentos na mão divina. Que possamos aprender com o exemplo deles sobre o que de fato significa ser um discípulo de Jesus, uma seguidora de Jesus. Eu não quero ser apóstolo. Aliás, apóstolo é um termo que só os 12 receberam. Esse negócio de apóstolo, isso totalmente errado, é uma blasfêmia, é um erro, mas nós somos apenas seguidoras de Jesus, servas de Cristo. E nós queremos olhar para ele como o nosso Rabone, o nosso Rabi, o nosso mestre, que está sempre nos ensinando através da vida, né? E nós vemos que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu exatamente esses homens, as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém se glorie na presença de Deus. Tudo o que nós somos é dádiva de Deus. Então, nós vemos que nós devemos seguir. E eu gostaria de parar aqui um minuto e queria pedir para alguém orar para que a gente fosse esse tipo de seguidora, de serva do Senhor Jesus. Quem poderia orar? Posso orar, eu posso orar. Então, ora, Elcio. Obrigada. Pai de amor, vendo toda essa história, toda essa verdade,
a gente vê como o mérito todo é seu, que é o Senhor que nos chama através de Jesus. E nós, como caminhando com Ele vive em nós hoje, Senhor, nós fomos transformadas. Hoje o Espírito Santo habita em nós, aquele Espírito que estava morto reviveu. E nós não podemos ficar sem seguir esse próprio Jesus que fez tudo por nós. Senhor, dá-nos força para sermos humildes servas, seguidoras de Jesus, para que nós possamos fazer isso em casa, fora de casa, na igreja, onde estivermos. Senhor, é o tempo todo. E Jesus ainda parava e ia lá conversar contigo, ó Pai, te pedindo forças. É o tempo todo, Senhor, nas orações, aqui, agora, no fervor também da oração, porque seguir a Ti é obedecer, é fazer a Tua vontade, é proclamar o Teu Evangelho. Senhor, ajuda-nos, dá-nos vontade, dá-nos, Senhor, muita vontade de ver esse mundo, aqueles que estão à nossa volta, tendo uma nova vida, porque foi assim que o Senhor fez conosco. Nós te pedimos, humildes, sempre clamando por esse Espírito Santo que habita em nós, para que ele nos fortaleça, nos vivifique, nos dê vitórias, não a vitória que a gente quer, mas a vitória que o Senhor quer, a vitória de não deixar de falar de Ti, Senhor, essa é a vitória. Amém. É a nossa obediência humilde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vemos que esses 12 foram chamados de modo específico, né? Algumas vezes nas escrituras, os 12 são chamados de discípulos, matetes, no grego. Essa palavra significa aprendiz estudante. É por isso que o pastor está sempre, tem um instituto, né, ensinando a gente. Nós somos aquele grupo. Eu fico impressionada como a nossa igreja é preparada, como a nossa igreja é madura, como a nossa igreja tem oportunidades de aprender. Como a nossa igreja, a gente pode abrir um leque. Teve uma amiga minha que outro dia, Dulce, como é que você sabe tanta coisa? Eu falei assim, você entra lá na minha igreja, você vai aprender. Ela começou a entrar e falou, Dulce, mas tem tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Essa é a nossa igreja, né? E esses 12 foram chamados de um modo específico para um ofício apostólico singular. Assim também são chamados de apóstolos, no grego apostoloi. A palavra significa simplesmente mensageiros enviados. Também temos uma outra característica, nós somos embaixadores, revestidos de autoridade, porta-vozes de Cristo, onde quer que a gente vá. Eu me lembro até do caso da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, que na hora que todos precisavam dela, ela estava viajando de férias, não deu bola para nada, de repente ela veio, acabou minhas férias, falou, o que que eu posso fazer? Aí falaram, nada, você tinha que ter feito antes, agora é tarde. Ela foi até expulsa dos Estados Unidos, foi fechado, a embaixada foi fechada. Falou assim: não, você não fez nada, você deveria ter sido porta-voz, né? E nós, o que somos quando a gente está num ambiente hostil? Como que você fala de Cristo, né? É especialmente Lucas quem usa esse termo embaixadores em seu evangelho, e ao longo do livro de Atos dos Apóstolos veio a ser um emprego do termo quase exclusivamente aos 12. Mateus, quer dizer, apóstolo, Mateus fala aos apóstolos em apenas uma ocasião. Então, às vezes, por isso que às vezes você não sabe se fala apóstolo, discípulo, né? Mas apóstolos são os 12, tá? Às vezes eles fazem, refere-se aos 12 discípulos ou aos 12, ou aos discípulos. Então, mas quando se refere aos 12, está falando dos apóstolos. Lucas 10, 1, eu queria que alguém lesse lá, e você pode ler para mim? Sim.
Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas 10, 1, 2. Obrigada, Laís. É um episódio dos 70, né, discípulos de Jesus, quer dizer, não são os 12, foram chamados e enviados de dois em dois. Isso é uma coisa importante para a gente notar. Eles tinham companhia. Eram, obviamente, enviados, e por isso alguns comentaristas referem-se a eles como apóstolo, que significa enviado. Mas Lucas não emprega esse termo ao descrevê-los. Os dois foram chamados por um ofício específico. Nos evangelhos em Atos dos Apóstolos, o termo é apostoloi, quase sempre se refere a este ofício e aos 12 homens que foram especialmente chamados e ordenados para tal. E agora eu vou entrar fora do livro de MacArthur, que nós vamos falar de um apóstolo extra, que vocês já sabem de quem eu vou falar, que eu acho que ele mesmo se chama de apóstolo. Diz: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns dele. Quer dizer, ele ainda fala assim: é difícil eles me ouvirem. Ele foi chamado de o apóstolo dos gentios. Então, esse texto, ele deixa claro que o apóstolo Paulo foi chamado especialmente para esse ofício apostólico, apóstolo dos gentios. O apostolado de Paulo foi um chamado singular, vocês lembram? Obviamente, ele possuía a mesma autoridade, os mesmos privilégios do 12, porque nós vemos aqui em Coríntios, 2 Coríntios 11, porque supõe nada ter sido inferior a esses apóstolos, por isso que eu incluí eles também. Ele também, né? Diferente do livro adotado por John MacArthur, que não fala de Paulo, entendeu? Porque a conversão dele ocorreu depois, como um fora do corpo, né? Que ele fala assim, depois da ascensão de Cristo. Coisa maravilhosa. Jesus falou com ele pessoalmente, lá na estrada de Emaús, de Damasco. Ele falou com a mesma autoridade e manifestou a mesma habilidade dos 12. Eu acho que ele está um pouco fora do padrão dos 12, porque ele não era um homem rude. Ele é um homem muito culto, falava muitas línguas e ele tinha um conhecimento acima do normal, muito acima do normal. E os outros apóstolos reconheceram a autoridade de Pedro, de Paulo, a tal ponto que Pedro até fala, né? E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente do nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a sua própria destruição. Então veja que Pedro, que era um pescador bem rude, bem humilde, ele era aquele que ia na frente. Eu sempre tenho a impressão de Pedro, um homem alto, gordo, né? Bem assim, não sei te explicar, tipo Golias. Eu acho que eu sempre vejo o Pedro tipo aquele, deixa chá comigo que eu resolvo, chá comigo que eu sei. Ele sempre é o primeiro a falar, sabe? Então, ele aqui tem uma humildade para reconhecer em Paulo um homem completamente diferente dele, que inclusive escreve de maneira bem difícil, né?
E o número 12 era tão significativo porque nós vemos que depois, Lucas descreve como depois da ascensão de Jesus, os apóstolos escolheram um outro. Quem era o nome do outro? O que eles colocaram no lugar de Judas Iscariotes. É lógico que ele não é um dos 12. Como é que era o nome dele? Matias, Matias. Matias. A gente até esquece, porque ele é tão obscuro, mas ele é importante, né? Atos, em Atos 1, 24, 26, já falava disso. O papel de um apóstolo envolvia uma posição de liderança e autoridade exclusiva de ensino na igreja primitiva. O Novo Testamento foi inteiramente compilado pelos apóstolos ou por seus cooperadores próximos. Mas os apóstolos eram os líderes, eram que tinham estado com Jesus pessoalmente. Então, eles tinham uma autoridade diferente. E Paulo, ele teve uma autoridade que foi dada especialmente por Jesus. E nós vemos que eles soltaram, como é que é? Tiraram sortes e caiu em Matias. Eu não vou falar nada mais além disso, porque nós vamos ter uma parte referente a isso. Porque eles falam, vindo a sorte ia cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12. Ele colocaram ele entre os 12. Por que eu estou falando isso? Porque o número 12 é um número importante. Tinha alguma coisa que não poderia faltar nos 12. Embora muitos comentaristas achem que o 12º deveria ser Paulo, mas na realidade em nenhum momento tira a autoridade de Matias ou denigre a presença dele entre os 12. Na Bíblia não fala. Ele fica realmente uma pessoa que só se fala uma vez e acabou, né? E à medida que a igreja foi crescendo, sua observância rigorosa da verdade foi descrita nos seguintes termos: e perseveraram, os apóstolos serviram na igreja para a igreja na regra para a igreja primitiva. Como é que é? Serviram de regra para a igreja primitiva, começando com os primeiros convertidos em Pentecostes. Todos os crentes sinceros aceitaram a liderança dos apóstolos. E aqui é o ponto muito importante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós estamos estudando a vida desses, como eles foram escolhidos e por quê, e como eles agiram, exatamente por isso, porque dali surgiu uma doutrina dos apóstolos que nós hoje acompanhamos na Bíblia, no Novo Testamento, né? Então nós temos que entender o que eles foram e o que eles são para nós, certo? Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Quem pode ler agora Hebreus para mim? 2, 3, 4. Eu leio. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Hebreus 2, 3. Então vejam como é importante a gente não negligenciar. E Efésios 2, 20 e 22, que eu já falei, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E o outro que eu queria que alguém lesse é o que está em Apocalipse. Quem pode ler para mim? Eu leio. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito
até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 9 a 14. Obrigada, Elci. Vocês veem como esses 12, eles são destacados aqui em Apocalipse. Os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não é pouca coisa o que eles são. Eles não são 4 nomes, nem 6, nem 7, nem 8, são 12. São 12. Nós vamos ver lá um dia com Jesus escrito lá nessa muralha esses 12 fundamentos. Que coisa maravilhosa! Veja a que altura eles chegaram, né? E depois nós temos o que Pedro falou: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que coisa séria! Esses 12, nós vamos estudar um a um, chegando até 13, né? E com essa visão, não só de aprender sobre eles, mas entender por que Jesus os escolheu. E porque nós devemos também refletir o que eles foram para Jesus, entendeu? Que o mesmo Espírito de Cristo que os ensinou no transforme da forma como os transformou em vasos preciosos e úteis para o Mestre. E que possamos aprender com o exemplo deles sobre o que de fato significa ser discípulo, seguidor, enviado, testemunha. Eles foram as testemunhas do Cristo vivo e escreveram vários livros, o Novo Testamento. Alguns você não ouve falar nada, mas um dia nós vamos saber o que eles fizeram. Deus sabe, Jesus viu, nós não. Então, que a gente siga isso. É o que eu tinha para falar agora. E agora nós vamos ouvir esse hino. Esse hino é do Prisma, e eu achei muito bonito que é o Chamado, se chama esse hino. Então, eu espero que vocês consigam. Vamos ver se eu consigo tocar. Ver se vocês estão ouvindo. Eu vou pôr agora. Senhor, chamado. Estão ouvindo? Mas agora certo estou.
amada. Eu vou pensando demais, aqui, eu sou filho, muito antigo, da década de 80, nem lembrava mais. Ai, meu Deus, que delícia. Da parcela de carretilha, da parcela de educação, do parceiro. Uhum. Não chegou a chover não, né? Graças a Deus. Pronto. Que lindo. 3 minutos depois. Depois eu mando para vocês verem a letra. A letra é muito legal, mas está no meu slide, porque ele não vem com letra. Então, eu queria encerrar com uma oração, agradecendo a Deus por essa tarde, por tudo que Ele nos ensinou. Quem poderia orar? Só tem vocês 4 aqui. Zoé, Elcinha e Rosenda. As outras foram Eu embora. posso O resto orar. tá de Dulce. Eu posso orar. A minha conexão não está muito boa, eu acho, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá dando Você tá assim. Tá, mas a voz está A saindo. voz tá Tá boa, ótimo. dá. Voz Então tá tá. ótima. Então, que Tá ótimo. vamos lá. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque podemos estar aqui como irmãs estudando a tua palavra. Senhor, nós não queremos guardar isso só para nós, Senhor. Nós queremos aprender, nós queremos ter essa disposição dos apóstolos que foram ser pescadores de homens, Senhor, ao chamado Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, através desse estudo, transforma a nossa vida, que não seja um estudo somente para constar, para cumprir tabelas, Senhor, que haja mudança, que haja um conhecimento profundo, Senhor, da alma e do coração desses homens que, humanos como nós, passaram por provações, passaram por dúvidas, mas foram em frente, Senhor, agarrados às vestes do Senhor Jesus, que possamos estar dessa maneira ao longo desse semestre, que mais pessoas, mais mulheres possam ouvir esse estudo, Senhor, e aproveitar e desfrutar, Senhor, do conhecimento da Tua palavra, do conhecimento, Senhor, de Ti, que é o que nos interessa, é inextinguível, esse assunto nunca vai poder ser dominado por nós, mas que esse assunto nos domine, Senhor, e que nosso coração seja mesmo inclinado a estar aqui às terças-feiras, para ouvir, para falar, para compartilhar, Senhor, e para te adorar.
Abençoa a Dulce, abençoa cada um que vai fazer estudo nesse semestre, Senhor, para que possamos falar as tuas palavras e não as nossas. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor, nós sabemos das nossas imperfeições, mas nos usa, Senhor, transformadas pelo teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Muito obrigada. Que Obrigada, Deus abençoe. Dulce. Obrigada pela paciência. Esperem para o próximo, tá bom? Tá Tá bom. certo. Beijo, Amém. gente. Boa tarde. Tchau. Beijo, foi Tchau, bênção tchau, de Tchau, Deus. Licana. Um querida. beijo no Beijo para coração. Beijo, você. Alcinha. Beijo, Tchau. Tchau. Até Zé. mais tarde, se Ai, Deus que quiser. bom. Tchau. Amém. Até mais tarde, isso aí. Rosenda e Dulce também, Amém. para não ficar com ciúmes. Ah, tá Tá bom. bom. Mua, mua, mua. Um Tchau, gente. 7h, beijo. Obrigada. Tchau. na reunião de oração. Beijo, Kátia.